Uau, que livro lindo! As decisões do coração estão sempre certas e outras verdades que aprendi com meu pai sobre o tênis e a vida. Um livro de Fernando Meligeni, num depoimento em primeira pessoa, ao jornalista André Kfouri. Lançamento da editora Sextante, 192 páginas. Um livro de R$ 38,94 foi o preço que eu paguei. Muito bem escrito, muito bem ilustrado também. E, sobretudo, emocionante. Confesso que chorei ao final deste livro aqui. Mas vamos embora ver o que tem de tão emocionante nesta preciosidade, mais uma de Fernando Meligeni. Este é o livro sobre um pai de tenista e sobre o pai de um tenista. Oswaldo é um fotógrafo argentino que tem uma oportunidade de trabalho no Brasil e resolve trazer a família, a esposa e também os filhos Fernando e Paula. Paula é mãe dos também tenistas Felipe e Carol Meligeni e tem uma contribuição espetacular ao final deste livro que eu vou contar também. Mas esta obra começa com essa pedrada exatamente na página 21. No barco eu aprendia sobre tênis, na quadra eu aprendia sobre a vida. Íamos atrás do sol para velejar, muitas vezes sem destino nem hora definida para voltar. Quando estávamos chegando, ele baixava as velas e acionava o piloto automático em baixa velocidade. Era sinal de que ia se sentar ao meu lado e me perguntar sobre alguma coisa. Era o nosso momento para conversas sérias. Fernando Meligeni tem outros 3 trabalhos em livros. Este aqui é o que ele está mais à vontade. Mas a vontade não é exatamente por se permitir ou pela maturidade, algo assim. É exatamente por sair do tênis, contemplar outros assuntos nesse mundo tão raivoso e imediatista que a gente vive. Ele, como parte da grande mídia, por exemplo, nos trabalhos como comentarista na ESPN, faz até uma autocrítica na pressão exagerada que a gente põe em cima de João Fonseca, de Biadade, no que a gente entende como certo e aceita sem fazer uma crítica. Imagina, alguém que foi top 25 do mundo, foi semifinalista em Atlanta 1996, semifinalista em Roland Garros 1999, essa passagem também é muito marcante aqui no livro, sempre na relação com o pai, não exatamente na questão de quadra, e ouro pan-americano em Santo Domingo. Então, Fininho foi um dos grandes do tênis brasileiro, sim, foi um dos grandes caras, e por que não falar sobre tudo isso que ele viveu no circuito, quantas viagens, experiências, países, culturas, momentos de pressão ou não, bastante disso está contemplado aqui neste livro. Lá pelas tantas, Fininho aqui, aliás, está muito parecido com o pai. Vamos ver se eu acho uma foto por aqui. O livro também tem essas mensagens assim. Essa aqui é um trecho destacado, melhor dizendo, né? Um dos grandes desafios que temos é seguir querendo e buscando. E eu não queria que você, Fininho, se acomodasse, mas hoje percebo que exagerei aqui. Olha como o Fernando está realmente muito parecido com o pai Oswaldo. Isso é importante. Os capítulos têm nomes de tangos argentinos, tangos de Carlos Gardel. E toda vez que o Fininho ele precisa, toda vez que ele lembra do pai ou ele relembra uma conversa com o pai, ele relembra em espanhol, claro, evidentemente. E o livro é todo em português, claro. Mas a memória dele, isso é curioso observar, como ele lembra do pai falando em espanhol, né? Realmente, então, isso traz uma escrita muito fidedigna, exatamente, por isso um depoimento tão bem amarrado, tão bem costurado por André Kfouri. Esse trabalho também precisa ser bastante ressaltado. Mas eu dizia que Fininho e o pai Oswaldo nunca comentaram como sacar melhor, como volear melhor, como melhorar o backhand, como bater com uma mão. Depois o Fininho acho que troca, né? Ele é canhoto, na verdade. Então troca de 2 mãos para uma mão, algo que no circuito agora voltou a se fazer o backhand com 2 mãos na pegada da raquete. Enfim, ele tem um lema. Acho que o livro tem exatamente um lema que é um ensinamento. Acho que o grande ensinamento que o pai deixa para os filhos e também assim para quem quer ler o livro. Eu realmente li em 2 viagens de ônibus. Eu trabalho na Placar e vou de ônibus para o trabalho, dá 25 minutos de ida e uns 45 de volta, então foi assim, não me envergonhei em nenhum momento de me emocionar no ônibus, sobretudo na parte final do livro, que é realmente assim mais tocante. Diria que tem como lema as mensagens do pai: não faça besteiras, não pegue atalhos, não ceda a tentações.
Então, mesmo sem ser um tenista, Osvaldo era um cara que entendia muito da vida, acabou entendendo, isso é muito importante para o Fininho no circuito também, porque entendia bastante da vida, entendia bastante de como ser um homem melhor. Acredito que Fininho leva muito desse trabalho até hoje. Uma das grandes ideias, por exemplo, por que Fininho era tão aguerrido em quadra? Bom, primeiro porque ele terminou a sua formação no tênis aos 15 anos na Argentina, era para ficar apenas um ano, deixou o colégio por aqui, foi mudar na Argentina, por isso ele volta e se naturaliza brasileiro, então tem sempre uma polêmica, sempre assim, e Fininho já contou isso inúmeras vezes em outros livros, quando vencia era o brasileiro Fernando Meligeni, quando perdia era o brasileiro naturalizado argentino, e por incrível que pareça, isso durou assim durante muito tempo da carreira do Meligeni. Mesmo em Atlanta, 1996, ele teve um problema com o Kobe, teve perto de ganhar uma medalha olímpica, o que seria então a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis. Ele teve que custear, por exemplo, a sua própria viagem, então sempre tiveram algumas pegadinhas ali, sempre tiveram algumas artimanhas, não foi exatamente uma relação muito amistosa do Fininho com os cartolas do tênis, vamos colocar assim. Na semifinal de Roland Garros em 1999, um dos grandes momentos dentro das quadras do Fininho, além, por exemplo, dessa semifinal que eu citei, dos Jogos Olímpicos de Atlanta, 1996, e depois do ouro de Santo Domingo, foi quando ele decidiu se aposentar. E aí tem só uma dica de porque o livro se chama As Decisões do Coração Estão Sempre Certas. No Aberto da França, em 1999, ele poderia, aqui eu vou recorrer a uma cola, tá? Ele poderia ter enfrentado na semifinal o Guga, poderia ter sido uma semifinal brasileira, mas o Guga perde para o Andrei Medvedev e o Fininho perde também para o ucraniano em 7-5, 3-6, 6-4 e 7-6 no tie-break. Aí o Medvedev faz a final contra o André Agassi e o André Agassi ganha. No final, Fininho procura os pais na arquibancada, mas eu acho que o mais marcante mesmo é exatamente a frase que as irmãs Serena e Venus Williams falam para ele no encontro. Na página 45, então, depois dessa semifinal de Roland Garros. No corredor, as irmãs Venus e Serena Williams foram as primeiras pessoas que encontrei. Você foi incrível, Fernando, você tem que sentir orgulho do que você fez, disse Serena. Logo depois, quando eu vi meu pai, a reação imediata dele foi lamentar. Dava para ganhar. Depois nos abraçamos, ele disse que tinha orgulho de mim e da minha jornada. Pode ter sido sim, um cara que realmente esticou muito a corda, mas era alguém que, naturalizado, tinha que mostrar realmente que a coisa não seria exatamente fácil. Em determinado momento da carreira juvenil ainda de Fernando Meligeni, o pai Osvaldo leva para assistir lutas de boxe. E aí ele fala, uma parte até um pouco mais romântica do livro, que ele fala, olha, tá vendo esse lutador? Ele tá apanhando agora, mas ele vai se levantar, ele não vai desistir nunca. Então essa uma possível comparação assim, que a gente pode fazer com aquele estilo sempre aguerrido do Fininho de nunca desistir, pô, realmente de se jogar em todas as bolas, até um estilo que não era tão, por exemplo, bonito como o backhand do Guga, por exemplo, mas incrivelmente vencedor também. E aí, por que a gente pode entender então que existe esse livro? Exatamente por outra pedrada, essa tá um pouquinho mais para trás, na página 51, uma lição de vida que uma lição, não sei, né, mas um pedido que o pai Osvaldo diz, tá logo no comecinho. Fer, quero te pedir algo. Quero que você me prometa que antes de morrer, você vai devolver ao tênis tudo que ele te deu. Vejo que este realmente é um pedacinho do pedido do pai Osvaldo ao Fernando Meligeni. Um cara que a gente pensa, e acho que o André Kfouri escreve isso, que você adoraria ter conhecido, mas o seu pai adoraria ter conhecido também. O seu Osvaldão, um cara que era fotógrafo, gostava muito de velejar e fazer coisas com as mãos, fazer pizza, fazer churrasco, fazer cadeiras, fazer coisas para casa, enfim, coisas desse tipo. Adorava as viagens, adorava o Egito também, quando o Fininho tinha um tour por lá, fazia questão de, quando possível, sempre acompanhá-lo. Isso vejo que tanto este livro quanto os seus comentários que ele emprega na ESPN e também no podcast New Balls Please, eu sempre falo errado, New Balls Please,
é um pouquinho dessa retribuição. O Fininho também, salvo engano, teve a Copa Fino para tenista amador, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, até por certa ignorância minha, eu confesso. Lá no começo eu disse que Paula também tem uma contribuição importante aqui neste livro, por uma carta que ela deixa aos pais: te estranho todos os dias. Uma expressão bem castelhana, assim, né? No sentido de sinto falta de você. E aqui tem um trecho um tanto aleatório, realmente não tinha separado, tinha só separado para falar da Paula. Sinto falta da tua força e do teu encorajamento, da visão positiva sobre tudo, de como você mostra que as coisas podem estar difíceis, mas vão melhorar e seguiremos adiante. Mas a gente tem uma sintonia tão grande que mesmo que você não esteja fisicamente aqui, eu consigo te sentir comigo. Você nunca apareceu nos meus sonhos e olha que eu tenho pedido muito, porque tenho uma necessidade enorme de te rever. Cara, é de arrepiar, um livro lindo, não vou nem ler mais porque eu vou chorar tudo de novo aqui, realmente um livro lindo e muito emocionante. As decisões do coração estão sempre certas. Livraço de Fernando Meligeni, Paula Meligeni também, depoimento em primeira pessoa a André Kifuri, livro da Sextante. Leia muito, que vale muito a pena, tá demais. Um abraço, até a próxima, tchau.